pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre curiosidades sobre os Jogos Mortais que talvez você não sabia. Antes de lançar o primeiro filme dos Jogos Mortais, o diretor e roteiristas decidiram fazer um curta-metragem para ver o que as pessoas iam achar desse curta. Se fosse muito positividade, as pessoas falassem muito bem desse curta, isso já seria um indicativo para poder fazer a sequência. Nisso, isso realmente aconteceu, o curta-metragem foi muito bom, foi muito bem elogiado, e eles lançaram o filme. O filme deu um baita bilheteria pelo primeiro filme, né, uma boa direção, e além do mais, esse filme não seria passado no banheiro. Para quem se lembra do primeiro Jogos Mortais, os personagens principais, centrais, uma grande parte do filme fica no banheiro, aquela tensão toda, é muito interessante. Mas a ideia inicial seria no elevador, e as filmagens seria tudo pelas câmeras de segurança que tem no elevador. Então seria uma outra visão que o filme ia ter. Eu acho que seria uma ideia tipo REC, aquele filme, né, de terror que é muito interessante. A maioria das adaptações que temos, que são baseados em livros ou quadrinhos, o que vem primeiro sempre são obras de livros ou quadrinhos. No caso dos Jogos Mortais é totalmente diferente. O filme fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, e eles decidiram ampliar esse universo não só em filmes, mas em quadrinhos. Então você consegue ter mais envolvimento, conhecer um pouco mais desse personagem do Jigsaw, que é o serial killer mais brutal, que planeja todas essas armadilhas que tem em todos esses filmes dos Jogos Mortais. Dá para imaginar que os Jogos Mortais 1 conseguiu finalizar as gravações em exatamente 18 dias. Um dos motivos que o James Wan disse por que foi finalizado nesse tempo, 18 dias, e não podia estender um pouco mais, porque se estendesse o orçamento ia aumentar e não era o que eles estavam imaginando. A ideia inicial que fosse uma visão do Hitchcock, e aquela visão meio suja que temos nos Jogos Mortais foi de propósito, porque na realidade ele estava inspirando nos filmes do Hitchcock, mas ia ser um orçamento muito maior que eles não iam conseguir financiar um filme desse. Até é bizarro pensar que um filme tão brutal como esse tem um mascote, que se chama Billy. Para quem nunca viu Jogos Mortais, ele aparece sempre para falar as regras do jogo e como você talvez consiga sobreviver desse jogo tão brutal, né? Pois bem, quem teve a ideia de ter esse personagem que é um palhaço na bicicleta, um ar meio sombrio, com essa voz meio macabra, quem teve essa ideia toda por trás foi simplesmente o James Wan, né? Interessante, né? A maioria dos filmes de Jogos Mortais foram gravados no Canadá, mais especificamente em Toronto, né? E esse filme sempre teve uma tradição de sempre ser lançado em outubro, mês do Halloween, né? Combina tudo, filme de terror, filme violento, né? Tudo mais. E aí depois subiu o posto pro filme Halloween. Olha que coisa bizarra. O próprio James Wan disse o seguinte, que todas essas cenas brutais que acontecem durante o filme são basicamente o pesadelo do roteirista. E o roteirista quis que esses pesadelos virassem um filme. Para isso, como eu falei no início do vídeo, primeiramente fizeram um curta-metragem para ver se as pessoas iam aceitar essa visão de terror meio brutante, meio gráfico. As pessoas aprovaram, gostaram e pronto, vimos que tem milhares de filmes e nesse ano, em outubro, se eu não me engano, vai lançar o 10º filme dos Jogos Mortais. Uma das coisas mais interessantes dos Jogos Mortais é que o James Wan não queria que ninguém soubesse como que seria a cena de violência. Então os atores fez na espontaneidade, sem saber o que ia acontecer. Então essa é a ideia que o próprio James Wan queria que isso acontecesse nas cenas de violência, né? E foi muito bom e foi muito convincente nos momentos, né? E a sua violência durante o filme é de ficar impressionado, né? Convenhamos. Então é isso, algumas curiosidades que eu falei sobre Jogos Mortais que talvez você não sabia e agora você está sabendo, beleza? O meu canal eu posto várias coisas sobre cultura pop, filmes em modo geral, beleza? Então, falou e fui!